É o parecer da regulamentação da reforma tributária, com foco na renda, será apresentado no Senado na semana que vem. Repórter Marília Ribeiro com as últimas informações sobre essa tramitação. A votação também vai ser na mesma semana, é isso? Isso mesmo, viu, Thiago? Pelo menos essa é a ideia dos parlamentares, viu? Hoje havia a expectativa de que o relatório, do senador Eduardo Braga, que está relatando esse principal texto da regulamentação da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça, fosse apresentado. Porém, ontem ele se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e aí tudo mudou. Ele disse o seguinte, Eduardo Braga, que o texto está praticamente pronto, porém precisa de alguns ajustes, e isso será feito junto com a equipe econômica do governo e também com a Câmara dos Deputados. Isso porque, Thiago, a proposta ela já recebeu 1.940 emendas, que são sugestões de alteração do texto que já veio lá da Câmara dos Deputados. Segundo o relator da proposta, o Eduardo Braga, ele deve acolher ali cerca de 600 emendas, 600 sugestões. Desta forma, com essas mudanças, o texto vai precisar retornar lá para a Câmara dos Deputados para uma nova análise desses parlamentares. Agora vamos lá para esse calendário da próxima semana em relação a esse principal texto da regulamentação da reforma tributária. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, ele marcou uma sessão extraordinária para segunda-feira, às 16h, lá na CCJ, para que o relator dessa proposta possa apresentar o seu parecer. O senador apresentou o parecer, está prevista para votação na Comissão de Constituição e Justiça, essa votação para quarta-feira. E a expectativa, Thiago, é que no mesmo dia seja votado também lá no plenário aqui do Senado Federal. Mas isso precisa também que o presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco, possa pautar para esse mesmo dia, quarta-feira, essa votação lá no plenário. Então, a expectativa, de fato, é que esse primeiro texto, ele seja finalizado ainda em 2024. Agora, nós temos um segundo texto que demorou um pouquinho para poder ser aprovado lá na Câmara dos Deputados e atrasou a chegada aqui no Senado Federal. Esse deve ficar somente para 2025. Mas os olhares aqui, Thiago, dos parlamentares não está muito nessa questão da regulamentação da reforma tributária, não, viu? Eles estão com o olhar lá na questão das emendas e do corte de gastos. Por isso que alguns parlamentares comentaram aqui que talvez essa apresentação do parecer de Eduardo Braga não aconteceu nesta quarta-feira, viu? Mas na semana que vem isso deve sair.